Nessa aula, nós iremos falar sobre dois termos bastante usados na escatologia, a saber, vinda e arrebatamento. Ambos os termos são diferentes e têm conotações e significados diferentes. E nós veremos isso dentro da língua original, a saber, o grego, a língua que foi escrita, o Novo Testamento. O problema é que muitas pessoas, a saber, pós-tribulacionistas e os opositores ao pré-tribulacionista, que não acreditam na vinda de Cristo em duas fases, querem a todo momento dizer que tanto vinda como arrebatamento são os mesmos termos. De antemão, o que eles não sabem é que arrebatamento é uma coisa e vinda é outra coisa. Portanto, nessa aula eu usarei aqui um termo para definir arrebatamento no grego e três palavras bastante importantes na língua grega para definirmos vinda. Neste estudo buscaremos uma definição esclarecedora quanto à ideia principal que cada termo usado no original quer dizer, pois temos muitos escritores nomeando o arrebatamento e a vinda de Jesus em glória, usando palavras gregas que, como veremos, não permitem tal nomeação de modo definitivo. Bom, os dois eventos, principalmente o primeiro, são esperados. A saber, todos nós esperamos o arrebatamento da igreja e a vinda de Cristo. E todos estamos ansiosamente esperando esse arrebatamento, pois trarão consigo a consumação de uma expectativa viva e que deve ser alimentada com as palavras de Jesus que disse em João, capítulo 14, versículo 2 e 3. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu o teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar-vos lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. No entanto, existem teorias que negam sua existência, ou que, mesmo reconhecendo a realidade do arrebatamento, o colocam em posição errada quanto ao tempo de seu acontecimento. Bom, é preciso então definir o evento de uma forma decisiva para romper com as dúvidas. Esse vídeo é exclusivo justamente para esclarecer essas dúvidas. O que é vinda e o que é arrebatamento. Vamos entender isso na língua original, a saber, o grego do Novo Testamento. E se você, assim como eu, é apaixonado por escatologia, já te convido a ficar comigo até o final desse vídeo, que eu irei propalar uma revelação apoteótica e holofótica para o nosso conhecimento teológico. Já curte, comenta, compartilha, inscreva-se no canal e não esqueça de ativar o sininho das notificações para que todas as vezes que eu postar vídeos novos, o YouTube possa notificá-lo. No final desse vídeo, eu deixarei um vídeo marcado falando sobre a vinda de Jesus, a saber, com uma vinda literal em duas fases, onde Jesus pisa literalmente no Monte das Oliveiras. Mas esse vídeo ficará lá no final. Eu vou deixar marcado, só clicar em assistir. Mas assiste esse vídeo até o final e não pula, ok? Primeiro vamos começar com o termo arrebatamento. Esse termo arrebatamento, ele é encontrado em seu sentido escatológico em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17, quando o apóstolo Paulo explica acerca da situação dos mortos em Cristo na sua vinda. E ao dizer com relação ao momento da retirada da igreja, diz que os mortos ressurgirão primeiro. E ele diz, e depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados, juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Observe que o apóstolo Paulo, ele se coloca no meio, ou seja, ele já esperava o arrebatamento da igreja. E nós, os que ficarmos vivos. Porém, o termo para arrebatamento no grego é harpazo, ou seja, esse termo é traduzido para arrebatamento. Ele tem um significado abrangente. Exemplo, em Mateus capítulo 11, versículo 12, é traduzido como apoderaram-se, no sentido de tomar para si. Já em Mateus, no capítulo 13, versículo 19, a ideia de roubo, como também em João, capítulo 10, versículo 28. Uma tradução menos comum nós encontramos em João, capítulo 10, versículo 12. Atacar, no sentido de investida. Esse termo é derivado de hairelmai, que significa tomar para si, preferir, escolher pelo voto, eleger para governar um cargo público.
De qualquer forma, arrebatamento significa tomar para si, roubar, raptar, capturar. Qualquer um é válida, desde que esteja de acordo com o contexto. Por isso, harpazo, em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17, ficaria melhor assim. Depois, nós, os que estivermos vivos, juntamente com eles quem? Os mortos ressurretos, seremos levados por Jesus até as nuvens, para nos encontrarmos com ele nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Alguns eruditos, teólogos, comentaristas sugerem roubo ou rapto da igreja como possível tradução. No entanto, a igreja não vai ser tomada indevidamente, pois Jesus a comprou com seu sangue. Veja Atos, capítulo 20, versículo 28, se não me falha a memória. Ou seja, a obtenção da igreja é legítima. Portanto, arrebatamento é o evento em que Jesus vem até as nuvens buscar para si a sua igreja. Paulo adverte a igreja a esperar em santidade e vigilância. Veja 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Como você pode ver, o termo para arrebatamento, harpazo, ele significa rapto. É a mesma coisa quando alguém vai raptar ou sequestrar uma pessoa. É em questão de segundos, ou seja, quase ninguém vê, é imperceptível. Então assim será o arrebatamento da igreja. Jesus vai raptar, e é aqui que entra a primeira fase da segunda vinda, ok? Agora nós vamos entender os termos usados para a vinda. A saber, são 3 os termos: parousia, epifaneia e apocalipse. 3 palavras são usadas para referir-se à vinda de Cristo. E estas são utilizadas nos textos originais de várias maneiras. No entanto, precisaremos conhecê-las para que tenhamos uma compreensão melhor sobre seus significados e se podemos utilizá-las ou não para nomear a vinda gloriosa de Cristo. Temos aqui a primeira palavra, parousia. Sua tradução, segundo o dicionário grego de William Carey, é presença, vinda, chegada, volta, visita real, chegada de um rei. De acordo com Strong, referência 3952, parousia, que vem de paron, estar presente, chegar para estar em uma situação, propriamente vir, especialmente a chegada do dono que sozinho pode lidar com a situação. Parousia é um termo técnico com referência à visita de um rei ou algum outro oficial, uma visita real. O parousia ainda é usado no Oriente como uma expressão técnica para a visita real de um rei ou imperador. A palavra significa literalmente o ser ao lado, portanto, a presença pessoal. E isso você vê na concordância de Strong. Parousia é derivado de pareme, que significa estar perto, estar à mão, chegado, estar presente, estar pronto, em estoque, às ordens, tudo de acordo com a referência de Strong. E por que eu falo muitas referências? Para que você possa se familiarizar com o grego e saber que não é uma teoria minha, não é uma teoria que eu defendo, a saber, o pré-tribulacionismo, mas sim que é o próprio texto grego que nos traz a referência. Exemplo, essa palavra tem um sentido abrangente, tanto pode se referir ao arrebatamento quanto à volta gloriosa de Jesus. Lembrando que para arrebatamento não existe parousia. A palavra para arrebatamento é harpazo, que significa rapto, levar, tomar para si, como eu expliquei. Em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 10, e Filipenses, capítulo 2, versículo 12, parousia refere-se à presença pessoal de qualquer pessoa. Já em 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 17, trata da vinda pessoal de alguém, que no caso aqui do contexto é Stefanas, Fortunato e Acaico, como em Filipenses, capítulo 2, versículo 12, onde Paulo fala de sua parousia, ou seja, sua presença entre os filipenses, em contraste com sua apousia, a sua ausência. Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 23, 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 19, capítulo 4, versículo 15 e o capítulo 5, versículo 23, entre outros, refere-se ao arrebatamento. E quando eu falo refere-se ao arrebatamento, eu não estou dizendo que a palavra em si está se referindo ao arrebatamento, mas sim que o contexto está inserido em um contexto escatológico. Em Mateus, capítulo 24, versículo 3, 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 13, 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 16, entre outros, tratam da vinda gloriosa de Jesus Cristo à Terra.
Bom, concluímos então que parousia não tem condição de ser usado para definir decisivamente e exclusivamente como sendo a vinda no arrebatamento, já que pode significar qualquer vinda. Parousia expressa na língua portuguesa o sentido da palavra presença, e esta presença pode ser de qualquer coisa ou pessoa. O fato é que este termo tem sido usado por vários escritores como sendo a palavra que define o arrebatamento, como a parousia de Cristo. Isso é um erro, pois o termo, como nós vimos aqui, pode significar vários tipos de vinda. E você pode confrontar o que eu estou falando com a concordância de Strong, com um bom léxico grego. Enfim, você pode usar outras fontes externas para confrontar a minha fala. Eu não estou usando aqui uma teoria minha. É o texto grego que assim nos ensina. A segunda palavra para vinda é epifaneia, que significa manifestação, aparecimento, vinda. Literalmente significa brilho à frente, de acordo com o dicionário Vine. É usado por vários escritores para designar a volta gloriosa de Jesus após a grande tribulação. A sua raiz, epifa, sempre está ligada à aparição e manifestação. Outra forma é epifaino, que significa aparecer, fazer uma aparição, mostrar-se, como em Lucas 1,79, Atos 27,20 e Tito, capítulo 2, versículo 11. Epifaneia sugere literalmente um aparecimento que se baseia nas características de uma situação particular. Consequentemente, a epifaneia enfatiza o impacto adequado que a aparição visível de Cristo terá no mundo inteiro. Epifaneia é usado para se referir à volta gloriosa de Jesus, em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, e há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. E em Tito, capítulo 2, versículo 13, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória de nosso grande Deus e Salvador, é Jesus Cristo. Neste versículo, encontramos dois eventos aguardados pela Igreja de Cristo. A expressão bendita esperança refere-se ao arrebatamento, enquanto manifestação da glória trata da vinda gloriosa de Jesus Cristo. Em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 14, e 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 8, o contexto indica que se trata do arrebatamento. E em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 10, o contexto indica claramente se tratar da encarnação de Jesus Cristo. Em Mateus, capítulo 24, versículo 27, revela o brilho da glória do Senhor Jesus, ou seja, a parousia. A conclusão é simples. Devido ao fato de se tratar de vários tipos de vinda e aparições, e não definir claramente qual, não pode ser estabelecido que quando se falado da vinda gloriosa e visível de Cristo, use-se o termo a epifaneia de Cristo. A terceira palavra é apocalipse, que significa revelação, exposição, manifestação. A mesma raiz de apocalipto, revelo, descubro. O seu uso é frequente para designar a revelação de Jesus Cristo, ou seja, a sua vinda. No entanto, também não consegue por si só definir qual das vindas está se referindo. Exemplo, em Lucas capítulo 17, versículo 30, 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 7, 1 Pedro capítulo 4, versículo 13, nitidamente indica a vinda visível de Cristo. Já em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 7, Colossenses 3, 4 e 1 Pedro capítulo 1, versículo 7, se refere-se ao arrebatamento. Ou seja, devido ao seu significado e uso abrangente, também é usado nas Escrituras para referir-se a descobrimento e revelação da palavra de Deus na alma, entre outros usos. Exemplo, em Lucas 12, 32, fala da revelação da palavra aos gentios. Já em Romanos 16, 25 e Efésios 3, 3, fala da revelação do mistério, que é o plano de Deus para esta era. Em Efésios 1,17, o termo retrata a questão da revelação do conhecimento de Deus acima do homem, e etc. Ou seja, fica difícil provar que este termo indique claramente que evento ele se refira, já que, além de ser utilizado para relatar os dois, tem outros usos. Ou seja, é uma palavra bastante ampla, não dá para definir a vinda de Cristo. Mas existe uma outra palavra para designar a volta gloriosa de Cristo, que é phanerosis. No entanto, esta não é usada nos textos que falam da vida de Cristo. Este termo aparece em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7. A manifestação, ou seja, phanerosis do Espírito
é concedida a cada um visando o fim proveitoso. Porém, essa palavra não está indicando a manifestação de Cristo na sua vinda, mas uma manifestação do Espírito Santo no sentido simples de demonstração. O verbo que está relacionado ao termo em questão é phanerol, revelar, mostrar, fazer, conhecido, como em Marcos capítulo 4, versículo 22, João 7,4, Romanos 1,19, 2 Coríntios 2,14, etc. Nunca e em nenhuma de suas formas esse termo phaneros se refere à manifestação de Cristo. Nós estudamos sobre as 3 palavras que são usadas para definir vinda e vimos que todas elas têm um sentido em cada contexto que aparece e não pode decisivamente definir vinda. E qual é a conclusão que nós chegamos desse estudo? A conclusão final a que chegamos é que cada palavra dessas não foi introduzida no texto com a intenção de classificar qual das vindas o escritor se referia, mas sim para deixar claro o ensino sobre o retorno do Senhor. Cada uma delas revela características marcantes sobre sua volta. Exemplo, parousia expressa que a vinda manifestará sua presença. Epifaneia trata da volta como algo glorioso devido ao seu aparecimento. E Apocalipse fala da manifestação completa no sentido de se revelar. Tornar-se conhecido sem qualquer obscuridade perante o mundo como o Rei dos Seis. A conclusão que chegamos é bem simples. Cada uma dessas palavras tem um sentido amplo, porém nunca decisivo. Gostou desse conteúdo? Agregou seus conhecimentos? Ficou alguma dúvida? Deixa aqui nos comentários que eu responderei a todos. A sua dúvida pode ser o tema do nosso próximo vídeo. Na descrição desse vídeo tem um contato do suporte técnico, caso você queira esclarecer alguma dúvida. É só clicar no link e você será direcionado diretamente para o meu WhatsApp particular. E lá eu tirarei todas as suas dúvidas relacionadas ao tema. Como prometido, está aqui o vídeo falando sobre a vinda de Jesus Cristo. E aqui eu vou deixar uma playlist falando sobre a escatologia, onde tem vários vídeos que você pode acessar e qualquer dúvida já sabe, é só perguntar. Já curte, comenta, compartilha, inscreva-se no canal e não esqueça de ativar o sininho das notificações para que todas as vezes que eu postar vídeos novos, o YouTube possa notificá-lo. Irene Quiros Adelfoz, paz do Senhor, meus irmãos.